Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos, hoje nós celebramos com santa alegria a festa dos gloriosos São Pedro e São Paulo. Esses dois luminares do Colégio Apostólico, essas colunas da Igreja, fundamento visível da unidade e da catolicidade da esposa de Cristo. A Igreja está edificada, construída sobre essas 12 colunas, os apóstolos, e de maneira muito específica, a Igreja está construída, a vida dela nasce a partir de São Pedro e São Paulo. Para um católico, não é uma festa como qualquer outra, é um dia muito importante celebrar os príncipes dos apóstolos, Pedro e Paulo. Um pescador da Galileia e um fariseu convertido às portas de Damasco. Eis Pedro e Paulo, homens tão diferentes, mas unidos por uma mesma missão. Uma missão que foi confiada por Jesus Cristo. Uma missão dada por Deus. Essa é a missão que Deus deu aos seus apóstolos: disseminar a fé católica aos 4 cantos do mundo. Jesus escolheu 12 homens para que disseminassem a fé católica aos 4 cantos do mundo, até derramarem todos eles o próprio sangue por causa desta fé. Por isso que a missão de em vermelho, em honra desse sangue derramado por Pedro e por Paulo, que receberam a missão de anunciar a fé. E foi o próprio Jesus que enviou esses homens, dizendo: ide, essa é a missão de vocês, ide, pregai o Evangelho, não um Evangelho qualquer, não doutrinas humanas, não uma mensagem vaga e sentimental, não uma invenção da cabeça de vocês. Ide pregar o meu Evangelho, revelado por mim, que eu confio à minha igreja. Ide estabelecer a minha igreja. Nós ouvimos o Evangelho: e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Ide disseminar no mundo a fé católica. Eles obedeceram, eles foram, eles pregaram, eles fundaram igrejas, eles escreveram cartas, eles foram açoitados, naufragaram, foram perseguidos, foram presos e, por fim, martirizados. Deram a vida, morreram, por quê? Por causa desta fé. Porque, como diz o grande São Paulo, guardaram a fé, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nós queremos honrar os apóstolos. É isso que a igreja manda fazer hoje: honrar São Pedro e São Paulo. Queremos honrar os apóstolos. Então não basta cantar hinos, não basta fazer estátuas, não basta instituir festas. A melhor maneira de honrar São Pedro e São Paulo é preservar, é guardar, sem mancha, sem ruga, a fé pela qual eles morreram para que nós crescemos, a fé católica. A fé pela qual esses homens viveram, a fé que eles pregaram, pela qual eles sofreram, pela qual eles morreram, um de cabeça para baixo, crucificado numa cruz, o outro decapitado. Honrar os apóstolos é guardar a fé. A fé que, segundo o ensinamento da igreja, é um depósito sagrado, que não foi feito para ser reinventado, mas para ser preservado com zelo e transmitido de geração em geração. É para isso que existe a fé. É para isso que existem os sucessores dos apóstolos. É para isso que existe o Santo Padre e o Papa. Não para inventar uma nova fé, não para incrementar coisas a uma nova fé, mas para preservar a fé pela qual os apóstolos deram seus sangues.
Nos tempos atuais, meus amigos, em que tudo se relativiza, nós precisamos recordar nessa festa: o nosso maior bem é a nossa fé católica, mais preciosa que a nossa vida, mais valiosa que qualquer tesouro desse mundo. Mais preciosa e valiosa é a nossa fé católica. Mais vale perder tudo nesse mundo e perder uma só vírgula da nossa fé católica. Sereis odiados, disse Jesus. Sereis perseguidos. Famílias se dividirão. Reinos se dividirão. Os pais entregarão os filhos e os filhos dos pais. Sereis condenados por causa dessa fé. Sereis odiados por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, quem guardar a fé até o fim, esse será salvo. E aqui, meus amigos, é necessário dizer com clareza: o sangue de São Pedro e de São Paulo não foi vertido para que nós vivêssemos adaptando a nossa fé ao mundo. O sangue dos apóstolos não foi derramado junto com o sangue de milhares de mártires ao longo da história, para que a gente vivesse escolhendo o que a gente quer acreditar, escolhendo quais partes da fé nos agradam. Seria uma desonra ao nome bendito de Pedro e Paulo, seria uma desonra à missão apostólica, se nós quiséssemos viver acomodados, conformando a nossa fé às circunstâncias, quando na verdade são as circunstâncias que devem ser transformadas pela fé. O mundo precisa se converter ao Evangelho. Não é o Evangelho que precisa se converter ao mundo. Não é a fé católica que precisa se adaptar à sua família. É você que tem que se adaptar à fé católica. Não é a fé católica que tem que se adaptar a você particularmente. É você que tem que se adaptar à fé católica. Não é você que escolhe os preceitos a seguir. É a fé que lhe ordena qual preceito seguir. É a fé de Jesus Cristo. É a doutrina de nosso Senhor. É a fé regada pelo sangue dos apóstolos. Eu falei semana passada, eu repito hoje: o católico de verdade não é apenas quem frequenta uma igreja ou quem tem uma piedosa aparência de católico. Um católico é alguém que vive nos princípios da fé católica. Esses princípios regem a minha família. Esses princípios regem a minha conduta pessoal. Eu moldo a minha vida segundo a fé católica. E eu não adapto às circunstâncias dessa fé. Eu não acomodo a minha fé para viver sem problemas nesse mundo. Eu vivo a fé católica, que me foi transmitida, que não foi inventada. E se é cansativo às vezes para os senhores ouvirem tanto isso, para mim ainda mais é repetir, mas eu poderia aqui apontar vários inimigos da nossa fé hoje, e saber que nenhum deles é o nosso aqui. Não adianta o padre falar de teologia da libertação, acho que não estou falando para mim comunista dessa igreja, não adianta insistir em pontos que não são os verdadeiros perigos para quem aqui vem e frequenta. A nossa fé, ela tem perigos. Nós vivemos tempos perigosos. E de um lado estão os liberais. Os liberais, que em nome da modernidade, em nome do diálogo, em nome do progresso, negam a fé. São traidores, entregaram a fé ao mundo, diluindo a doutrina até que essa doutrina se tornasse irreconhecível. Entregaram a fé católica ao mundo a tal ponto que a gente olha e não reconhece mais a fé. O que é que tem de fé católica na ecologia integral? A gente olha para isso e não reconhece mais fé católica, não reconhece mais o ensinamento. Onde São Pedro e São Paulo falou de preservar a árvore, baleia, tartaruga? Os príncipes dos apóstolos mandaram nos separar do pecado. São Paulo nos disse: quem vai para o céu e para o inferno?
Qual é a nossa fé na Santíssima Trindade? Mas entregaram, esses liberais entregaram a fé ao mundo e a gente não reconhece mais a fé. Onde a nossa fé está nas ideologias? Entregaram essa fé aos liberais das ideologias todas hoje que conhecemos e não tem mais nada, não reconhece mais fé, a tal ponto que para encontrar uma vírgula de fé nisso tem que cavar, fazer trabalho, explicar, para talvez, quem sabe, interpretar alguma coisa segundo alguma condição da fé católica. Negaram a fé, entregaram a fé ao mundo, diluíram a nossa doutrina, até que ela se tornasse irreconhecível. Mas, de outro lado, se um lado estão os liberais, o outro estão o que hoje são chamados os conservadores, que também são um perigo para a fé, porque justamente se caracterizam por conservar algo e abrir mão de outro. Na verdade, se caracterizam justamente por adaptar a fé às circunstâncias, preservam aparências de fé, mas abandonam a integridade dos costumes e da doutrina. Falam de obediência, mas é uma falsa obediência. É uma obediência que quer se submeter ao erro, se submeter ao que é dúbio, se submeter ao que engana, ao que fala com duas palavras. Não foi assim que falou Pedro. Vocês mataram o Messias, disse São Pedro. Não é que talvez a religião de vocês é boa também, mas vocês mataram o Messias que nós pregamos. Essa fé conservadora, que conserva o que agrada e rejeita o que incomoda. Fala-se de obediência, mas uma falsa obediência. Uma obediência que encobre a infidelidade. Fala-se de comunhão, estar unido, mas é uma falsa comunhão, porque ela prefere calar a verdade para agradar os homens. Comunhão em torno do erro, até no inferno tem. Existe comunhão no inferno. Todos eles estão, os demônios estão unidos entre si, em comunhão com o erro. Comunhão, sim, na verdade. Obediência, sim, na verdade da fé. Esses conservadores que, quando confrontados, nunca respondem com argumentos racionais, de maneira correta, com um discurso intelectual, mas sempre respondem como fariseus que são modernos, baseados numa lei que criaram, nas leis humanas, porque a lei manda. Não sei quem mandou, então pode, se for segundo a fé. Pode ser uma ordem justa, se for segundo a lei de Deus. Se não é ordem humana, é indicação humana, é comunhão humana. E foi assim, esse é o espírito dos fariseus da época de Jesus Cristo. Respeito às leis humanas, respeito às instituições humanas, a tal ponto que essa gente vai gritar na Sexta-feira Santa: nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer. Não é a lei, não é porque alguém mandou, seja a mais alta autoridade que for, civil ou religiosa, é porque obedece à fé, é porque é uma lei segundo a fé, é porque é uma lei que descende da fé. Aí sim, aí comunhão, aí obediência. Esses conservadores que nunca respondem, mas sempre excomungam, sempre desprezam, sempre acusam. Excomungam informalmente qualquer um que lhes recorde que a fé católica não é conservadora. A fé não é morna, ela não se reconcilia, não se concilia com o erro, ela não anda junto com o erro. A fé católica é firme, ela é intransigente. Intransigente. Por ela você vive ou morre. É o que nós celebramos hoje. Por ela, ou você foge ou você dá o seu sangue. Essa fé que corta. Como foi para Santa Bárbara? Foi seu pai decapitando por causa da fé católica. Santa Bárbara foi decapitada pelo pai, pagão que era, não suportando ver a filha da sua conversão,
Santa Bárbara não renuncia à fé católica e morre decapitada pelo Papa. Essa é a fé católica. Triste as consequências, triste de quem faz o mártir, triste de quem faz o mártir, mas feliz de quem defende a fé. Essa é a nossa fé, intransigente, inegociável, firme, luminosa, não tem nada de escuridade, não tem nada de dúvida, não fala de duas maneiras, é sincera, é direta, é a verdade que vem de Deus. Nós não devemos ser nem liberais, nem conservadores, nós devemos ser católicos. Nós todos estamos cansados desses rótulos. Eu sou conservador, eu sou liberal, eu sou rádio isso, rádio aquilo. É todo mundo radioativo. Nós não devemos seguir tendência. Nós somos católicos e acabou. E a fé católica é uma. E nós professamos essa fé católica sem tendências, fiéis a Jesus Cristo, fiéis à Igreja de Jesus Cristo, guardando intacta a fé que nós recebemos do alto. A fé que nos foi dada no nosso batismo, quando nós, ou alguém em nosso nome perguntou assim, ao padre, pedindo ao padre a fé, e o padre perguntou, mas o que te alcança a fé? E nos foi respondido, a vida eterna. A vida eterna. A fé nos dá a vida eterna. Então abrir mão da fé é uma loucura. Seria renunciar, seria negociar, seria adaptar parte da nossa fé, mas parte da nossa vida eterna, parte da nossa santidade. Essa fé nos foi dada como luz, é uma herança. Nós recebemos essa fé, é uma ponte para a eternidade. Nem liberais, nem conservadores, católicos, só, sempre. Católicos com uma fé clara, católicos com uma fé íntegra, católicos com uma fé inegociável, mas católicos com uma vida católica, católicos com uma postura católica, católicos com uma liturgia católica, católicos com uma moral que esteja em plena conformidade com esta fé que nós recebemos. Queridos irmãos, os apóstolos São Pedro e São Paulo não morreram para que nós tivéssemos uma fé aguada, maleável, adaptada aos nossos tempos. Eles morreram por uma fé íntegra, uma fé exigente, uma fé divina. Lembrem, essa fé católica chegou até nós ao preço do sangue de homens e mulheres. E a nossa missão, o nosso dever é honrar esse sangue. Honremos esse sacrifício, amemos a nossa fé, guardemos a nossa fé com zelo, preferindo perder tudo, atrair a verdade que Jesus Cristo revelou. Sejamos um pouco hoje aquilo que Pedro e Paulo foram no início da igreja, colunas da verdade, testemunhas vivas da fé católica, apóstolos do Verbo de Deus. Sejamos hoje, no meio deste mundo infiel, tudo aquilo que esses homens foram, e que eles intercedam por nós, para que nós sejamos encontrados dignos, encontrados fiéis no dia do juízo final, como filhos da igreja, combatentes da fé, amigos da verdade de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.